me separar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Assim, eu não sei se o meu retorno aqui Teu está muito amor alto. não falha. Ou se vocês não tomaram café da manhã, não jantaram, qualquer coisa do tipo. Vamos lá, vamos cantar mais forte? 1, 2, 3. Se o vento é forte E profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. difícil é o caminhar, Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. mas o mesmo para sempre. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Deus é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Tu fazes Coopere para o meu bem, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. mais Tu energia. fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Meu amor não falha. Teu amor não falha. Quem vai tomar conta aqui dessa programação são as crianças, né, Renata? Nesse momento, eu queria convidar as nossas lindas crianças para virem sentar aqui na frente. E elas vão fazer uma linda homenagem às mamães que estão aqui, que elas prepararam com muito carinho. Ana sonhava em ter um bebê, ela esperava o filho do céu. Foi ao templo buscando a bênção, Deus ouviu lá do céu.
especial, né? Hoje, na verdade, desde ontem a gente vive esse clima. Na verdade, na noite passada, eu vi uma cena que foi... Eu acho que a minha esposa ganhou um dos maiores presentes que uma mãe pode ganhar. Ela estava deitada na cama, e eu estava sentado numa poltrona. Era com enxaqueca, né, que eu estava? Isso. Para variar, eu estava com enxaqueca. Eu estava sentado na poltrona, quieto, e as duas estavam na cama. Aquela coisa de filho com mãe, né? E aí a Rê pegou o celular, começou a ver um videozinho dessa música que as crianças cantaram aqui. Elas estavam ensaiando. As duas deitadas na cama, a Mariana encostada com a cabeça aqui na Rê. E ouviram uma vez, ouviram outra. E eu ali só assistindo. Quando de repente a Rê olha para Mariana, a Mariana estava chorando. Desculpa, filha. Ela estava chorando. Aí a Rê, que foi, filha? O que aconteceu? Aí ela falou, não, mãe, é porque eu estou envergonhada. Ela, por quê? Porque eu amo muito você. Ali eu descobri que o que mais pode deixar uma mãe feliz? A gente pode fazer a homenagem que for. Se eu tiver errado, por favor, mães, podem me fazer passar vergonha agora. Não tem problema. Mas eu vi que nada deixa uma mãe mais feliz do que o carinho do filho. É isso mesmo? Nada deixa uma mãe mais feliz que o carinho do filho. E eu fiquei me perguntando, eu tenho assim a mente muito inquiridora, meio científica, assim, eu fiquei me perguntando por que isso? Por que a mãe se toca tanto, sente tão profundamente nela, traz a ela uma satisfação tão grande que eu vi ali, não era algo que não cabia na Rê, não cabia nela. E na verdade eu vi ali várias vezes, mas eu estava vendo todas as mães. Todas as mães. E eu fiquei me perguntando, por que isso? E é óbvio que eu cheguei à conclusão que eu vou dizer para vocês que eu cheguei. Como eu estudo o cérebro, a conclusão que eu cheguei foi porque as mães, elas têm isso marcado na mente, no cérebro delas. Por isso que dá tanto prazer, tanta felicidade, algo tão intenso, mais do que uma droga, porque ativa certos circuitos no cérebro delas que aí faz de repente acender um negócio lá que eu não sei direito o que é. E por quê? Porque na verdade a mãe foi feita para cuidar. A mãe foi feita para dar carinho. Dizem que toda mãe é igual, não é? Em parte isso é verdade. Porque em parte existe um contexto biológico de onde elas não vão conseguir fugir. Elas só serão mães realizadas e felizes se elas conseguirem dar carinho, amor e cuidar dos seus filhos. Uma mãe que é mãe e é privada disso,
ela não é feliz. Uma mãe que é mãe e não consegue fazer isso, ela não consegue vivenciar a maternidade na sua plenitude, ela não se vê completa. E na natureza existe uma coisa interessante. Toda vez que a natureza existe uma provisão, existe uma oferta de algo na natureza, você pode ter certeza, é porque tem uma necessidade. Existe alguém que precisa daquilo. Na natureza não existe nada supérfluo. Não existe nada a mais. Se existe algo na natureza, é porque tem alguém que precisa daquilo. E se a mãe tem essa característica, é porque nós, filhos, e agora eu reúno todo mundo, né? Porque aqui pode ter algumas mães, mas filhos somos todos. É porque nós, filhos, precisamos disso. Se elas têm isso para oferecer, é porque nós, filhos, necessitamos disso. E isso também é algo que está impresso no nosso cérebro. De tal forma como está impresso no nosso cérebro que a gente precisa comer, da mesma forma que está que a gente precisa beber água, que a gente precisa dormir, que a gente precisa respirar. A gente precisa desse amor e desse carinho, desse cuidado que as mães nos oferecem. Ou vai dizer que não é bom? Diz aí, a cama da mãe. O cheiro. Diz aí, cheiro da mãe, não é não? Não é não? E aí não é tudo igual não, aí nessa hora não, porque o cheiro da sua mãe só ela tem, não é assim? Não é? E é justamente aquele cheiro que tem na cama. Por isso, né, a gente vai parar lá. Vai nos guiando, né? Que nem aquele desenho animado que tem aquele negocinho, a pessoa vai flutuando e vai parar lá. É assim. Nós precisamos disso. Da mesma forma, a gente percebe que as pessoas que não recebem isso, as crianças que não tiveram isso, elas também têm problemas. Isso é inegável. Não tem para onde escapar. A gente pode tentar compensar de algumas outras formas, mas não existe nada que substitua uma mãe. Você pode minimizar o problema, mas nada substitui. Aquele circuito cerebral que é ligado só quando acontece isso aqui, que está grudado na mãe assim, né? Que encosta e a mãe abraça, só é ligado nesse momento. Pode vir pai, pode vir seja o que for. Não é igual. Nós precisamos disso. E aqui nós vimos num vídeo e é falado uma coisa, e é bem verdade. A mãe, ela é uma figura de Deus. A mãe é uma figura de Deus. Tanto é que o próprio Deus disse isso. Quer ver? Quem tiver uma Bíblia na mão, e quem não tiver e quiser uma, a gente pode conseguir uma para você. Puder abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. E aqui a gente vai ouvir Jesus falando. Jesus que, é curioso, ele experimentou a relação dos dois lados. Porque se Jesus era Deus e a mãe é uma figura de Deus, Jesus experimentou a figura da mãe, digamos assim. Mas ao mesmo tempo ele foi filho. A música que a Radassa acabou de cantar era Maria cantando para Jesus. E olha o que Jesus fala. Lucas, capítulo 13, verso 34. Nesse momento, Jesus estava no cimo do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém.
E ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Notem agora a frase que Jesus vai falar. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus estava falando, ele queria reunir os seus filhos do povo de Jerusalém. Ele queria reuni-los como uma mãe, como uma galinha reúne os seus pintinhos embaixo das suas asas. Ele se comparou a uma mãe. No livro de Isaías, no Velho Testamento, o profeta Isaías, tem um texto que é bastante conhecido, mas que, se você não conhece, você vai se impressionar e vai entender porque muitas pessoas que o ouvem não esquecem dele. Isaías capítulo 49, começa no verso 13. Isaías 49, 13. Diz assim: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião aqui é uma linguagem que ele quer dizer que é como se o povo de Israel estivesse dizendo, tá? Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de que Deus te desamparou e se esqueceu de você. O povo de Israel tinha essa sensação. Mas olha o que diz logo em seguida. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Só lembrar que foi o profeta Isaías que escreveu alguns séculos antes de Jesus, e aqui ele já falando que Deus tinha gravado o seu povo na palma das suas mãos. Notem aqui, quando Deus quis dizer para eles quanto era absurdo eles pensarem em que ele tinha esquecido do seu povo, quando ele quis um exemplo máximo de alguém que não esquece do outro alguém, ele escolheu quem? A mãe. Ele escolheu a mãe e falou: olha, mesmo que uma mãe esqueça do seu filhinho que mama, eu não vou me esquecer de você. Deus se comparou a uma mãe. E da mesma forma que nós fomos feitos, que nós temos uma assinatura cerebral que diz que nós precisamos do cuidado e do carinho de uma mãe, você pode ter certeza, nós temos sim algo aqui que diz que nós precisamos do cuidado e do carinho de Deus. Assim como um filho que não recebe o carinho e o cuidado de uma mãe não consegue alcançar a sua plenitude de vida mental e emocional, nós, se deixamos esse nosso relacionamento com esse nosso Pai Celestial, esse nosso Deus, se nós deixamos de lado esse relacionamento, nós não viveremos plenamente. Nós seremos incompletos. E pode vir daí a razão da minha inquietude. Pode vir daí a razão de os meus dias serem tantas vezes angustiosos, ansiosos,
preocupados. Porque, de repente, eu vivo na insegurança de um filho sem mãe. Quando eu estava fazendo faculdade, a gente passou num hospital e a gente foi passar no estágio da pediatria. E a gente chegou numa enfermaria e tinha uma enfermaria bem grande, tinha um leito, um bercinho, que tinha uma criancinha. Ele devia ter 1 ano e pouquinho. Mas ele era bem miudinho, porque ele era filho de uma mãe que tinha o vírus do HIV, uma mãe viciada em drogas. E então a gestação dele não foi... Ele não teve que receber os nutrientes necessários e tudo mais. E ele nasceu com HIV. E nós chegamos lá e os pacientezinhos, as crianças, foram divididas entre nós, estudantes. A gente era um grupo e foram divididas entre nós, estudantes. Eu fiquei com uma criança e uma colega minha, Luciana Zaya, nunca vou esquecer. Ela ficou com essa criança. E ele era impressionante. Você chegava no berço, ele era apático. Ele ficava sentado no berço. Você falava com ele, ele não reagia muito. Você brincava, ele ficava quieto, ele olhava, não brincava muito. Algo tão doído, tão triste. Como é que uma criança, algo tão pequeno e frágil, mas o fato é que no primeiro dia a Luciana foi lá, pegou no colo, examinou, ficou um pouco com ele no colo. E eu vou confessar para vocês, assim, juntou um monte de aluno, não vai sair coisa que preste. Só que dessa vez não saiu coisa que prestasse, mas foi boa, foi legal. Prestou demais, na verdade. A gente descobriu que tinha uma sala com um monte de material hospitalar, entre eles algumas cadeiras de rodas. O que a gente fez? Eu e um amigo meu, cada um sentou numa cadeira, pegava uma criança, botava no colo e saía apostando corrida no corredor da enfermaria, né? É claro que o interessante não era ganhar ou não ganhar, era esbarrar um no outro e segurar um no outro, era uma farra. Eu tenho dó das enfermeiras, porque a enfermeira tá lá para deixar a enfermaria em ordem, né? E a gente parecia que estava lá para o contrário. E a gente fazia isso com uma criança e fazia com outra. Pegava papel e fazia bola de papel e ficava jogando futebol com eles no corredor. E essa criança, ela começou a mudar o comportamento. Ela começou a interagir com a gente. Em especial com a Luciana. A Luciana pegava e colocava, tinha uma mesa grande na sala dos médicos, onde a gente fazia a evolução, aí ficava todo mundo em volta da mesa. Ela pegava o menininho e colocava sentado no meio, assim. E aí todo mundo brincava com ele. Tem uma foto minha com ela, inclusive, que eu desenhei um relógio, ele gostou do meu relógio. Aí eu desenhei, não sai a mesma coisa que preste, né? Eu peguei uma caneta e desenhei um relógio no pulso dele, né? Ele ficou super feliz. E aí tem uma foto minha até, eu, ele e a Zaya, do outro lado. E a gente brincou muito, e esse menino começou a reagir mais. E sabe o que aconteceu? Quando ele começou a reagir mais, quando acabava o dia que a Luciana tinha que ir embora, era um escândalo. Era um escândalo. Por quê? Porque ele nunca tinha recebido carinho na vida. Ele começou a receber o carinho e experimentar o carinho. Ele começou, sabe aquele circuito? Começou a ser ativado e deu uma sensação maravilhosa para ele. Quando a Luciana ia embora, ele não queria perder aquilo. E ele sabia, e ele estava acostumado a não ter coisas. Então, se ela ia embora, ele ia perder aquilo e nunca mais ia ter. Ele chorava como se fosse o fim do mundo.
E a Luciana falava, não, eu volto amanhã, mas não adiantava, ele chorava. E era lágrima de um lado e do outro, porque a Luciana também não aguentava, chorava, porque tinha que entregar. Ele segurava no avental, no jaleco dela, e agarrava, e ela tentava entregar para a enfermeira, e era um desespero. Ele chorava que ficava vermelho. O tempo foi passando. Curiosamente, essa criança começou a parar de chorar quando ela ia embora. Por quê? Porque ela percebeu que a Luciana voltava. A Luciana voltava. Meus queridos, quando a gente vive sem Deus, a gente é que nem essa criança nessa fase intermediária. A gente vive com medo de perder tudo que a gente tem. A gente fica com medo de perder as relações que a gente tem. A gente fica com medo de perder, seja um amigo, um familiar, seja um pai, uma mãe, um filho. A gente fica com medo de perder o que a gente possui de coisa. A gente vive com medo de perder. Esse lugar, esse circuito cerebral que é ativado quando Deus entra, ele desliga esse medo. Ele desliga esse medo. Porque ele sabe que Deus nunca se ausenta. Ele vai trazer uma paz que a gente não experimenta em qualquer outra relação. Absolutamente. E toda relação que a gente tenta fazer com que ocupe o lugar dessa relação, vai trazer um desapontamento muito grande. Porque ninguém é capaz de estar à altura do que Deus é. Ninguém é capaz de prover ao nosso coração, à nossa mente, à nossa vida, o que Deus pode. A gente começou a ficar preocupado porque o estágio estava acabando. A gente passou 3 meses lá. Não, 3 meses não, menos até. E a gente ia ter que ir embora. E o pior de tudo, ficava longe, não era nem no hospital escola nosso. Eles tinham feito um convênio e nosso hospital era em São Paulo, era na Vila Maria, e nosso hospital era na Vila Mariana, e esse hospital era na Zona Leste, na Vila Maria, era bem longe. Então não dava nem para ir lá visitar. O fato é que foi muito triste o último dia de estágio. Foi muito triste. Algum tempo depois, a gente soube que aquela criança tinha morrido. Por muitas coisas eu me entristeço, mas eu vou ser bem sincero para vocês, eu não me entristeço tanto porque eu sei que a gente deu algo que aquela criança nunca tinha recebido. Que aquela criança pôde experimentar uma alegria que a gente via os olhinhos dela brilhando. Naquela época eu lembro que eu fazia escalada em rocha. Eu pegava e segurava assim e botava para escalar o armário assim. Era tanta farra, era tanta alegria da parte dele, tanta alegria da nossa parte. A gente se sentia tão bem, ele se sentia tão feliz. Mas a gente teve que se separar dele. E a gente nunca mais encontrou. Um dia Deus teve que se separar dos seus filhos. Deus não pode... Eu não posso hoje chegar em casa e dar um abraço em Deus. Eu não posso deitar no colo de Deus. Eu não posso chegar nas mãos de Jesus e apalpar a sua cicatriz e agradecê-lo
abraçar assim os pés dele e agradecê-lo, abraçar com força. Eu não posso. Mas Deus não quis se desligar de nós. Ele já traçou um plano para se encontrar com a gente de novo. Assim como uma mãe, imagina uma mãe que tem que se separar do seu filho, ela vai fazer tudo, absolutamente tudo para se reencontrar com ele. Deus fez e está fazendo tudo para nos encontrar de novo, e Ele vai. Ele disse, e se Deus prometeu, ou qualquer pessoa pode falhar numa promessa, Ele não falha, e Ele falou que Ele vai voltar para me buscar. Mas enquanto Ele não chega, Ele não quer ficar assim, Ele lá e eu aqui. Não. Ele quer se comunicar comigo. Ele quer falar o quanto Ele me ama, que Ele está cuidando de mim. E Ele fala isso, Ele manda cartas para mim. Você já recebeu essa carta? Você já recebeu? Eu vou pegar aqui as cartas que Deus me mandou aqui. Eu trouxe aqui para vocês. Olha aqui, ó. Quanta carta. Nem sei quantas páginas de carta tem aqui. Mas são muitas. Talvez você esteja pensando, não, Christian, peraí, foi um pouco infantil o que você está me falando. Isso aqui é claro que eu sei. Tá, uma figura de linguagem, você quer dizer, não é uma figura de linguagem, não, é real. Não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora como você está pensando. Isso que eu estou falando é muito mais profundo do que você está pensando. Eu vou te dizer o que acontece. Quando eu pego essa carta aqui e leio, fecho os meus olhos e falo, Deus, fala comigo. E eu começo a ler, eu ouço a voz de Deus. E o que Ele fala para mim, Ele não fala igual para os outros. Não fala. Por mais que você vá ler o mesmo trecho que eu, Ele vai falar uma coisa para mim e vai falar outra coisa para você. Porque Ele vai falar o que você está precisando. E Ele vai falar para mim o que eu estou precisando. Quando a gente vê na Bíblia, desde Gênesis, a gente vê que Deus sempre foi um Deus em busca dos seus filhos. Ele sempre quis marcar encontros. Você pega em Gênesis, logo no comecinho, fala que Jesus vinha visitar Adão e Eva na virada do dia, isto é, no pôr do sol. Ele marcava encontro com eles. Tanto é que quando ele foi lá, ele não achou Adão e Eva, ele perguntou, cadê vocês? Mais na frente você vai ver que ele fala assim, olha, eu quero que vocês construam para mim uma tenda, um tabernáculo, porque eu quero morar com vocês. Deus é um Deus que nos busca, nos procura, Ele quer ficar com a gente, Ele quer marcar encontros conosco. E a gente vai deixar Deus esperando? Deus fala conosco através das suas cartas. Ele marca encontros conosco e eu não sei se você sabe, mas hoje você atendeu a um dos convites do encontro dele. Você está aqui hoje atendendo a um convite. Você pode não saber disso. Você pode ser daquele que acha que você só veio porque você quis. Se você pensa assim, eu quero te contar uma coisa. Tem muito mais coisa te rodeando do que você pensa. Deus está buscando de várias formas te alcançar e falar, filho, eu quero conversar contigo, eu quero me encontrar com você. E dentre tantas formas, algumas fizeram com que você viesse aqui hoje. E eu vou te dizer, Ele hoje, neste exato momento, Ele já está te convidando para o próximo encontro. Ele quer falar com você sozinho, hoje à noite. Ele quer falar com você, só você e Ele, amanhã de manhã antes de começar o dia. Para você ouvir da boca dele que você não precisa se preocupar, que Ele vai cuidar de você durante o dia. Ele não vai cuidar só de você, Ele vai cuidar dos seus filhos. Você não precisa ficar tão estressado. Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai garantir o pão, o teu sustento e dos teus filhos e da tua família.
E eu vou te dizer outra coisa. Tem um encontro especial que ele marca toda semana. Esse é diário, mas tem um encontro especial toda semana. Ele deixou bem claro que ele quer se encontrar, um encontro especial toda semana. Em toda a história do povo dele, em toda vez que ele vai, ele fala, olha, uma vez por semana eu quero um encontro especial. Hoje foi um, daqui a 7 dias tem outro. Você vai atender o convite dele? A Lu e eu, a gente não pôde reencontrar aquele menininho. Eu não sei quantos sabem, mas a minha filha se chama Mariana por causa de uma paciente que eu tive. Eu estava de plantão, era uma menininha mais ou menos da idade que a Mariana está agora. E eu fui aí chamado na pediatria para examinar uma criança. Eu já era residente da neurologia. Quando eu cheguei lá, era uma menina muito fofinha, com a boquinha torta, com uma fraqueza na metade do corpo. Eu examinei Mariana. Fiz algumas brincadeiras com ela, ela sorriu. Eu me apaixonei por ela. E a gente descobriu nesse plantão que ela estava com um tumor no cérebro. Ela foi internada. Todos os dias eu ia até a enfermaria da pediatria para encontrar com ela. Na enfermaria tinha uma ludoteca, na verdade era uma sala bem grande, porque tem um edifício do lado do hospital que eu fazia residência, que era só para tratar crianças com câncer. Então eu ia lá e tinha um andar que tinha uma sala bem grande, cheia de brinquedos. Eu ia sempre no horário que eu sabia que ela estava lá. E eu ia lá e ficava brincando um pouquinho com ela. Conheci os pais dela. O tratamento dela era uma cirurgia, ela não pôde fazer cirurgia. E ela recebeu alta. E eu procurei essa menina tão desesperadamente quando ela recebeu alta. Porque eu cheguei lá, ela tinha recebido alta. Aí eu fui no computador. Na época, vocês não têm ideia o que era um computador. Hoje em dia, qualquer HP é mais potente do que o computador que tinha no hospital. Eu consegui achar um endereço dela. Procurei no guia de São Paulo, porque não tinha GPS, não tinha essas coisas, não. Procurei no guia de São Paulo, que é um troço dessa grossura. Eu não estou exagerando, não. É isso mesmo. Não sei se vocês já viram, o guia de São Paulo. E não achei a rua, enfim. Mesmo assim, eu ainda mandei um telegrama falando, olha, liga a cobrar para esse número, quero notícia de vocês. Não recebi notícia. Eu não sei porque, eu acho que os pais deram endereço falso. E eu nunca mais encontrei. Eu não sei o que aconteceu com ela. Se eu fiz isso tudo para encontrar Mariana, você tem ideia do que Deus faz para te encontrar? Mas Deus não vai ficar esperando hoje, não. A gente vai começar já conversando com Ele um pouco agora. Mas não substitui a conversa mais tarde, antes de dormir. A conversa amanhã de manhã e da semana que vem. Vamos orar agora, vamos conversar um pouquinho com Ele, vamos ficar em pé. Eu vou pedir para você fechar os olhos, curvar um pouquinho a sua cabeça. Eu vou te dar alguns segundos agora para você conversar um pouquinho com Deus, falar para Ele. Fala para Ele o que está te perturbando agora. E fala para Ele que Ele não precisa se preocupar, que Ele não vai precisar te procurar tanto mais.
você vai atender ao convite dele, vai se encontrar com ele todos os dias. Conversa um pouquinho com ele agora. Pai querido, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que a gente lembra de uma forma mais atenta para uma pessoa muito especial, que é a nossa mãe. Quanto amor, quanto carinho, quanto cuidado e sacrifícios. Pai, obrigado. Obrigado. Obrigado por o Senhor nos ter dado essa pessoa que nos dedicou tanto amor. Algumas, Senhor, não estão mais aqui. Algumas das mães de alguns aqui já descansaram. E bati nesses corações, Senhor, uma saudade muito grande delas. Aqui também, Senhor, há pessoas que são mães e que vivem hoje, Senhor, ainda essa experiência de dedicação, de abnegação, de sacrifício, mas de carinho, amor, que não tem tamanho. Pai, cuida delas. Cuida dessas criaturas tão doces. Cuida dessas pessoas tão especiais. Pai, o Senhor usou as mães para dizer para a gente o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor quer cuidar de nós, quer nos dar carinho. E para dizer também o quanto nós precisamos de Ti. Mas às vezes, Senhor, a gente parece que vive como se fosse órfão, sabe? A gente ignora que a gente tem o Senhor querendo cuidar de nós, nos amando, querendo nos mostrar o Teu carinho. E é a gente que sofre, Pai, porque a gente precisa disso. A gente tem essa carência dentro do nosso corpo, da nossa mente, do nosso emocional. A gente não vai ter uma vida plena sem o Senhor. Pai, nos ajuda então a ouvir mais claramente a Tua voz. Seja quando nos ajoelharmos ou buscarmos a Ti em oração, numa prece. Seja quando nós abrirmos a Tua palavra, as Tuas escrituras, a Tua Bíblia e leiamos algum texto. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, Senhor, e experimentar cada vez mais o Teu doce amor. E nos ajuda também, Senhor, a ignorar as vozes que tentam nos fazer Te esquecer, nos fazer Te ignorar. E nos ajuda a atender o Teu chamado, Senhor, de nos encontrarmos contigo. A gente precisa disso e mostra pra gente o quanto a gente precisa disso, Pai. Pai querido, muitas vezes a gente fica sofrendo tanto e a gente esquece que o Senhor tem a solução. Nos ajuda a parar com isso, Senhor. Com essa tolice de sofrer sozinhos. O Senhor disse que mesmo que a gente tenha que sofrer, o Senhor vai estar lá com a gente. E obrigado, Pai. Obrigado porque a gente pode ter certeza que tudo o que o Senhor pode fazer, o Senhor está fazendo para vir muito em breve nos buscar e nós ficarmos juntos de novo. Nos abençoa nessa semana que começa, Pai, de muita luta. Guia-nos para que a gente siga os teus caminhos.
É o que nós te pedimos, não porque merecemos, Pai, porque não merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Tu já foste indefesa, criança, não consigo entender como pude tomar-te em meus braços e envolver o teu ser. Tantas vezes ouvi o teu choro, a pedir pão e leite, consolo. Carecias pra tudo de alguém, e até pra dormires também. Um balanço e uma voz para te ninar. Teus primeiros passinhos e quedas, com orgulho segui. Ensaiaste as primeiras palavras, que entender eu fingi. Tantas vezes sem mal de menino, tantas vezes me deixaram rindo. Em altura e graça cresceu, tão bonito e viril se tornou. Tudo tão depressa que eu nem percebi. Mas ao olhar o presente eu vejo as multidões te seguindo, buscando a paz, esperança e consolo que existe em tuas palavras. O teu poder cessa a fúria do mar, e enfermidades se vão quando ordenas, se vão. Hoje eu entendo as palavras do anjo quando ele disse o teu nome. Tu és a tão esperada promessa, o Deus do céu entre nós. És do teu povo o libertador. Tu és o meu Salvador e o Cordeiro de Deus. E pensar que algum dia embalei-te em meus braços, Jesus.